Mais um Pó de Pedra Podcast. Hoje nós estamos aqui com estreia, né, Saulo? É isso aí. Hoje a gente está com um programa novo, a gente está com um tema novo, que a gente estava com muito carinho para começar esse tema aqui. E nós convidamos a dedo, né, Orlando? Uma convidada muito especial. Estamos começando em alto estilo. Alto estilo, né, rapaz? Com uma corretora jovem, competente, muito profissional e bonita, que facilita o trabalho da gente, né? Bom, eu estou aqui com a corretora Maiara Tófano para abrir esse programa de estreia do Pó de Pedra Corretores. Para você que está chegando agora, você não conhece o nosso canal, primeiramente seja bem-vindo. Eu já te convido para você curtir, comentar, compartilhar, seguir, interagir com este conteúdo, né? O Pó de Pedra é um canal que fala de pedra e fala de mercado imobiliário, fala de mercado jurídico, fala de mercado de arquitetura, enfim, uma gama de produtos sempre com um pano de fundo falando um pouquinho da pedra, do mercado das rochas naturais. E a gente está convidando pessoas que têm relevância no setor, pessoas que têm os melhores imóveis, que têm carreira consolidada, que são referência naquilo que fazem, para falar um pouco dessa coisa do corretor. Quem que é esse personagem? Quem que é essa pessoa? Quem que é esse profissional que muitas vezes passa despercebido por você só lembra dele na hora que você precisa comprar uma casa, mas é um cara que está presente no dia a dia e no desenvolvimento social e econômico da sua cidade, independente de onde você está assistindo a gente, se é de Cachoeiro, se é de Vitória, se é de São Paulo, se é do Rio, aonde você estiver, você está consumindo uma casa, você está vendo o setor imobiliário crescendo diante dos seus olhos e tem o dedinho, tem a mão, tem o talento, tem o profissionalismo de um corretor cuidando disso para você. E a proposta hoje é falar sobre as tendências do mercado imobiliário, o que está em voga, qual que é a visão do corretor. Vamos falar um pouquinho da profissão do corretor de imóveis, essa profissão tão nobre, tão às vezes também mal compreendida, o cara não entende, né, que é só um contatinho. Não, passa aí, fala que eu tenho, que não tem. Nós vamos aproveitar o dia de hoje para a gente desmistificar um pouco disso com a nossa querida Maiara Tófano. Tudo bem, Maiara? Tudo bem, você? Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite de estar aqui nesse programa de estreia do Pó de Pedra Corretores, né? A gente está preparando com muito carinho, a gente estava escolhendo ali como é que nós vamos fazer, com que personagem nós vamos chamar. E para nós é uma honra ter você aqui com a gente para a gente falar sobre a arte da corretagem, da corretagem de imóveis. Ô Maiara, como é que começou essa coisa de ser corretora na sua vida profissional? Como é que você escolheu essa profissão? Primeiramente, queria agradecer de estar aqui. Acho que é muito importante ter um podcast para disseminar a pedra. E principalmente, acho que na nossa cidade, acho que tem muita gente que ainda não tem alcance da importância desse setor para a nossa cidade. E eu costumo falar, Bruno, que quem não vive de pedra respira o pó, entendeu? Em Cachoeiro. Então é importante a gente fazer com que esse conteúdo atinja mesmo muitas pessoas. Bom, meu pai é corretor, né? Ele já tem aí 45 anos de mercado. Eu formei em Direito. Trabalhava no escritório de advocacia, já tinha trabalhado no fórum, já tinha trabalhado na promotoria e não me identifiquei com a advocacia, né? Na época, na faculdade, eu vendia cosmético de revista e ganhei a melhor vendedora da cidade. E aí a minha psicóloga... Era Mary Kay, não? Não, era Yes Cosmetics. É uma marca... lembro da Yes. É uma marca do Nordeste. Eu tinha um negocinho transparente, um que era cheiroso quando botava, depois ficava catingudo. Esse daí eu não vendi isso, não. Mas na época eu ganhei um DVD por ter sido a melhor vendedora da cidade. Acho que quem é comercial... Pô, se fosse da Mary Kay, você ganhava o carro rosa. Quem é comercial, acho que tem um pouco dessa característica, né? A gente acaba não ficando muito engessado a uma profissão, assim, de formação acadêmica, vamos falar assim, né? A minha esposa tem uma história parecida com a sua, do ponto de vista de venda. Eu tô falando isso porque ouvir isso de você, para mim, é familiar, né? Minha esposa também se formou em Direito e depois virou vendedora. Então, assim, e é isso mesmo, Suzana vende tudo. Suzana já botou venda de calcinha, já vendeu sutiã, e não sei, e é isso mesmo, né? Você vende perfume e vende qualquer negócio. Na época, assim, meu marido
é dentista, né? E aí eu falei com ele, eu nunca me imaginei, tipo, fazer essa graduação e sair sendo aquilo. Porque o comercial, ele tem essa dinâmica, né? E aí pedi demissão do escritório de advocacia e fui falar com meu pai e falei, pai, olha, eu vou vender imóvel, né? Já que é um produto caro, a comissão é boa, eu vou vender imóvel. Ele falou, não, na imobiliária você não vai entrar agora, não. Eu falei, não, agora eu vou, porque eu já pedi demissão. Aí ele falou, meu Deus do céu, não teve jeito. Tem 12 anos já que eu tô na imobiliária. É uma empresa familiar, né? É uma empresa familiar, né? Como é que é o nome do seu pai? Luiz Carlos Toffano. E tem que trazer ele aqui então, ué. Tem que Luiz, trazer. depois você tá na pauta aí, viu, Rolandinho? O pai da Maiara aí, uma hora dessa a gente programa de trazer ele aqui. É bom de história. E tem aí 12 anos, né, que eu estou nesse mercado, desde 2013, nessa trajetória. E eu falo que a corretagem, ela é um bichinho que não é muito você que escolhe ela, não, sabe? É ela que te escolhe. E depois que ela te morde, é difícil sair. Maiara, eu tô muito feliz, esse aqui é um programa de estreia. Eu ainda não conversei sobre corretagem de imóveis com ninguém. É a primeira vez. Tem muitas curiosidades, tem muita coisa que eu quero aprender. Sim. É lógico que a gente tem uma visão geral de tudo e de muita coisa, mas a gente sabe que o mercado ele tem suas particularidades. Eu quero falar disso agora. Eu queria explorar com você um tema muito peculiar da corretagem. É muito parecido também com o que eu percebo na arquitetura. Logicamente que a corretagem anda, né, meio que caminhando junto com a arquitetura. Quando tem um produto resultado de um projeto arquitetônico, tem um imóvel para se vender. Então são mercados correlatos, né? Mas eu costumo dizer na arquitetura, e eu vou trazer essa pergunta para você, antigamente as coisas eram muito rústicas, né? O cara construía uma casa de qualquer maneira, um puxadinho, não tinha fiscalização, não tinha padrão de norma técnica nenhuma. Ele levantava uma casa e num bairro de periferia, aquilo ficava lá, não tinha documento. Muitos imóveis, inclusive, é uma realidade da nossa cidade e também é uma realidade de muitas cidades espalhadas pelo Brasil, né? Imóveis que não têm documento, não está legalizado, não está amparado por lei nenhuma. E aquela coisa muito provinciana, aquela casa sem estética nenhuma, aquela casa totalmente feita às coxas mesmo, o pedreiro vai lá, levanta e não tem projeto, não tem uma visão arquitetônica. Os prédios também, aqueles caixotões, né? Os prédios mais antigos do centro da cidade é o fosso do elevador e as janelas e acabou, não tem muita coisa. E a gente percebe que dos últimos 20 anos para cá, 15 anos para cá, 10 anos para cá, a cidade começou a ganhar uma forma, né? O PDM começou a funcionar, começaram a surgir de fato os bairros comerciais, os bairros residenciais, começou a haver um planejamento na cidade, as pessoas começaram a planejar a construção civil. E isso, imagino eu, me corrija se eu estiver errado, começou a gerar um novo formato, um novo momento no mercado imobiliário nas cidades. O que eu quero dizer com isso? Até onde eu me lembro, você me corrige se eu estiver errado, na nossa cidade, por exemplo, durante muitos anos, o único condomínio fechado que a gente tinha era o Montanha. Você não tinha outros condomínios fechados em Cachoeiro. Você tinha o BNH, você tinha o IBC, bolsões de bairros residenciais e crescia bairros ali, né, ao redor. Não tinha loteamentos legalizados, o pessoal fazia uma rua e começava a construir e assim por diante. Eu queria que, mediante isso que eu estou te dizendo, que você pontuasse para nós como você enxerga a evolução do mercado imobiliário, o que mudou, o que está evoluindo, qual o tipo de produto que o mercado imobiliário hoje tem em mãos para vender e como é que a imobiliária, como é que o corretor participa desse processo de desenvolvimento das cidades. Eu acho que eu vou contradizer um pouquinho a sua percepção, porque, na verdade, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que olhar é o contexto, né? A gente tinha, Bruno, uma realidade, antigamente no Brasil, até um pouco ali antes de realmente abrir
o mercado externo, né, oficialmente, a gente tinha uma realidade de mercado no Brasil muito limitada. Nós tínhamos poucas opções de produtos na prateleira de mercado, telefonia, Exato. carro, né? Eu lembro, por exemplo, que para a gente ir para Domingos Martins, quando eu era criança, era extremamente rápido. Hoje são 3h30, quase. Porque a gente tem mais carro na rodovia, né? Então, eu acho que a gente tinha um contexto que os imóveis eles seguem muito a realidade mais social das pessoas, né? Então, por exemplo, como o carro era algo que não era tão acessível, você tinha muitos imóveis sem garagem, você tinha outras prioridades na hora de você morar. Eu acho que o Brasil se perdeu um pouco na linha arquitetônica dos últimos 10 a 15 anos para cá. A gente tem um livro muito bom, que eu vou deixar de indicação aqui para o podcast, que é um livro chamado São Paulo nas Alturas, que conta a história da arquitetura de São Paulo, que foi criada entre os anos 40 e 50. Porque se você for parar para pensar, o que realmente define os pontos turísticos de uma cidade são os imóveis. Igreja, parlamento. Exatamente, né? total. Castelos, não, mas até agora nós estamos falando a mesma coisa. É isso mesmo. Com a exceção, para mim, de uma das cidades mais bonitas do mundo, que é o Rio de Janeiro, que tem uma paisagem natural. Então, a gente tinha uma arquitetura muito bem demarcada, muito brasileira, muito bem colocada, mas dos últimos 10, 15 anos, com o crescimento dos condomínios, a gente acabou indo para uma arquitetura do caixotão. Aquela casa quadradona, caixotão. Faça essa pergunta aqui direto, Mariana, para os arquitetos. Branca, do vidro verde, né? Aquela característica com pouca autenticidade, né? Inclusive, eu estava postando há pouco tempo sobre isso. Ali em Vitória, a gente tem um prédio ali na Praça do Papa, chamado The One, que é um prédio que não tem 10 anos que foi entregue, e ele está com a fachada desatualizada. E você pega outros prédios que tem ali, já muito mais antigos, que tem fachadas muito mais autênticas. E eu acho que o que aconteceu com o Cachoeiro foi uma sucessão de situações, né? Porque a gente não pode olhar só pela nossa cidade. A gente tem que olhar no cenário macro e fazer essa correlação com o cenário micro. No cenário macro, nós vivemos ali no final do governo Lula, no segundo mandato, um boom de injeção no mercado imobiliário através do financiamento do Minha Casa Minha Vida, construção civil muito estimulada, final ali de 2008, e tivemos um boom de lançamentos na cidade, né? Na época Flamboyant, Manhattan, todos esses lançamentos. Em 2012/13 começamos uma crise muito grande, inclusive o nosso segmento de pedra foi muito atingido. Empresas grandes pedindo recuperação, muitas empresas fechando. Por isso que eu falei essa frase de que em Cachoeiro quem não vive de pedra respira o pó, porque quando o setor do mármore e granito vai mal, a cidade inteira perde consumo. Perfeito. A cidade inteira perde consumo. E aí foi exatamente o período que eu, muito sortuda, entrei no mercado, né? Entrei no mercado muito em crise, na baixa, impeachment da Dilma, então essa correlação política também, porque o mercado imobiliário, Bruno, ele é muito associado à confiança. Para o cara assumir um financiamento de longo prazo ou entrar numa obra, o cara tem que ter um mínimo de noção do tipo, cara, eu tenho aqui um período que vai dar bom se eu precisar vender. Então, a relação de confiança com o governo, com a questão socioeconômica, as decisões políticas, está muito atrelada também à decisão de compra de um imóvel ou de reforma de um imóvel. E aí a gente teve a vinda, né, dos loteamentos. O PDM em Cachoeiro ele sempre foi um problema, na verdade, porque eu acho também que a cidade ela precisa se decidir. Ela quer crescer ou ela quer ficar de interior? Porque se ela quiser crescer, ela vai ter problemas de cidades grandes. Se ela ficar com uma cidade interior, ela vai acabar ficando limitada e perdendo oportunidades. Eu queria não te consertar, porque não tem nada a consertar aqui. Eu queria só conectar o que eu falei com a sua resposta, que eu achei brilhante. Eu estou muito feliz com a sua resposta, com a forma como você tá. É legal quando a gente consegue se conectar com as pessoas. Eu fiz uma colocação olhando pelo viés do negócio, de como
as opções que a gente não tinha de produto do mercado imobiliário podem facilitar ou não, e essa é a impressão que eu queria tirar de você, a vida do corretor do ponto de vista de negócio. Então você não tinha produtos, bairros planejados em Cachoeiro. Hoje tem. Você não tinha produtos, loteamentos urbanos, enfim, e tantas coisas mais. A gente passou por um processo de verticalização e hoje a gente está num processo de horizontal. A gente não tinha projeto de cidade para isso. E aí eu evoquei o aspecto mercadológico, para a gente falar o que o corretor tem na mão para vender. Ponto. Só que você trouxe um outro aspecto que eu achei muito mais interessante, porque você veio no viés arquitetônico, você veio falar sobre o que a gente chama no mercado de plastificação do mercado. O que é a plastificação do mercado? E eu também concordo em gênero, número e grau com você. Você tocou num aspecto estético, né? A gente tem uma produção de imóveis hoje. Eu tenho perguntado aos arquitetos aqui com muito respeito, com muito carinho, com muita tranquilidade. Mas eu me incomodo muito com esse caminho também dessas casas sempre muito iguais, sempre muito cachotadas, sempre muito só com alguns desníveis, né, de americanizadas, volumetria. Né? Eu nem diria tem uma importação da arquitetura americana. Porque americano, tudo bem, pode ser, mas pelo menos a americana ela tem aquele veio mais colonial, né, aquela coisa mais, né, de que evoca um pouco mais outras eras, né, aquela casa mais com cara de casa, né, vamos dizer assim, né? Agora a gente tem visto realmente esses volumes, essas coisas nessa linha mais modernista. Agora você me tocou num ponto interessante. É isso mesmo? Você como corretora, você tem observado isso? Está maçante essa forma de projetar, essa arquitetura? Tá, e eu acho que isso foi assim, acho que quando a gente pega na nossa cidade, a gente teve uma recusa ao mercado que existia, assim. Teve um tempo que as pessoas não queriam comprar coisas velhas, elas queriam comprar coisas novas. Porque esses novos produtos vieram com muitas possibilidades. Por exemplo, quando você pegava um empreendimento aqui como o Upper Hill, que é um empreendimento que tem uma área de lazer integrada ao prédio, que a criança desce, brinca. Por quê, Bruno? Porque hoje o pai e a mãe não se sentem mais seguros para a criança brincar na rua. Total. Por que os condomínios fechados cresceram no Brasil todo durante esse período? Cresceu porque o pai queria dar para o filho a infância que ele teve. Você entende a correlação? Claro. Então, essa coisa do brincar na rua, a gente foi perdendo essa cultura pela insegurança que a gente vive no nosso país, né? Medo de atropelar, roubar, passar a fazer alguma coisa. Então, os condomínios, através da arquitetura, arranjou dois caminhos. Ter o lazer integrado ao prédio ou ter o lazer dentro do próprio condomínio, né? Que também seria um papel do poder público através das praças, né? Que é muito importante para convívio social. Então, mercadologicamente, a nossa profissão ela teve muito descredenciamento. Muitas pessoas que eram corretores quando eu entrei, hoje não são mais, saíram do mercado porque esse período de crise realmente foi muito difícil. Mas depois a nossa profissão aí de pouco tempo para cá, ela ficou uma profissão cool, ela ficou uma profissão legal, maneira, principalmente pela ascensão das redes sociais, fazer os vídeos, a possibilidade de blogueirar, né? Então a gente hoje tem os corretores influencers no mercado também, e isso foi o que tornou essa profissão também tão querida. E as pessoas querem viver bem, querem morar bem, querem consumir bem. Então, todas essas montagens de produto e com a ascendência da tecnologia, também da internet, hoje até em questão de fronteira não existe mais. Eu não vendo mais só para Cachoeiro. Eu vendo para Pedra Azul, eu vendo para Vitória, eu já vendi em São Paulo. Então, a gente tem a possibilidade de quebrar essas fronteiras com pessoas aqui ou com pessoas de fora. Como que se você conseguisse... Eu sei que isso é um assunto complexo, não quero que você reduza um assunto tão complexo em uma palavra, óbvio. Mas como que você conseguiria construir numa sentença aí, Maiara? Como é que está definido o mercado hoje? Aonde tem trabalho para o corretor hoje?
qual que é a gama de produtos que o mercado tem em mãos para fazer negócio? Numa cidade como Cachoeiro, eu não gosto de olhar muito, muito restringido ao produto, porque o comprador de Cachoeiro e o vendedor, às vezes, Bruno, ele me procura assim, fala assim, Mayara, olha, eu preciso de um ponto comercial para alugar para montar meu negócio. Aí ele vai e monta o negócio dele, o negócio dá bom. Aí ele fala assim, Mayara, agora eu preciso comprar um apartamento. Aí ele compra um apartamento. Aí a filha dele vai estudar em Vitória. Ele precisa alugar um apartamento lá. Aí a sogra dele vai vir morar com ele. Aí ele precisa sair do apartamento e ir para uma casa. Ou, dependendo, a sogra dele, aconteceu alguma coisa, ele precisa de alugar uma kitnet. Então, com o mesmo cliente, a gente faz diversos negócios, né? Mas Cachoeiro, a gente tem aí o mercado que está muito crescente, é o mercado de estúdios, focado na locação que a gente chama de short stay, que é essa locação por temporada, né? O Airbnb veio como uma plataforma que se consagrou, mas que gera outras consequências sociais também. A gente está vendo está acontecendo em Barcelona, por exemplo, muitos protestos para evitar esse tipo de locação, porque o proprietário está preferindo deixar nessa locação, não está tendo imóvel disponível para alugar por longa temporada, né? Uma locação residencial maior, como a gente conhece, de moradia praticamente ali fixa, e os valores estão muito altos. Porque ficou destinado para o público turista, o turista paga mais. Exato. Aí o cara quer morar, não tem imóvel disponível. Não tem imóvel e está muito caro. E aí as pessoas estão tendo que se mudar até das cidades. Então virou um problema social, porque a construção civil, ela quando um país entra em crise, é a primeira a sentir, e quando um país ascende, quando o Brasil ascende, ela é a primeira a voltar. Então ela é um setor significativo. Sensível, né? Porque é a maior fatia do nosso PIB, né, Bruno? Pois é, a construção civil, por isso que a gente está dando foco, é por isso que eu quis criar a Pó de Pedra Corretores, porque a gente quer falar disso. A gente vai entrar, depois eu vou te convidar, Mayara, hoje a gente veio sem pauta, né? Nós estamos conversando sem pauta. Mas eu quero tratar de lançamentos, eu quero tratar de imóveis, claro. Eu quero falar de produtos. E quando eu estou falando produtos, eu não quero reduzir o tamanho do que aquilo que a gente pode falar ou tenha que falar. Mas primeiro criar essa consciência. E tem gente daqui da nossa região assistindo a gente, tem gente de fora. Sim. A gente tem aqui os nossos gráficos, né, de rede, tem muita gente de São Paulo, até gente de Portugal que acompanha a gente está criando o nosso fã-clubezinho aqui, o nosso clubinho está rodando. Então, a nossa intenção aqui é falar um pouco sobre a visão do corretor em relação ao mercado imobiliário. A gente já tem a visão do arquiteto, a gente já tem do engenheiro, tem da indústria, tem do marmorista, e agora, esse programa aqui, a gente começa a falar sobre isso. O que é mais fácil vender? Uma casa, um apartamento, ou é indiferente? Independe, porque depende de você achar o cliente certo para o produto certo. Como é que é esse processo de captação de leads, né, de mercado? Como é que você trabalha a confiança para esse cara virar um cara recorrente? Como é que é a administração de carteira, da aquisição desse cliente, a administração da carteira desse cara que está contigo? Bom, inicialmente a gente tem um trabalho... Você quer que eu comece por onde? Vamos falar da primeira, porque eu me empolgo, eu sou assim mesmo. Mas vamos falar primeiro o que é mais fácil vender. Eu tô achando que você tá querendo virar corretor, hein? Ah, minha filha, você não sabe da missa, você não sabe o terço. Vamos lá, se eu te ajudar a vender um imóvelzinho, você me dá uma comissão. Nunca ouvi essa, primeira vez. Só que não, né? Mas, amigo, é um trabalho, eu acho que para quem vê de fora, parece simples. Eu sei que não é por isso que eu tô te dando o microfone. Mas aqui, Mayara. Mas assim, vender um imóvel, umzinho só, para você ter ideia, a profissão de corretor foi a primeira profissão do Brasil, primeira ou segunda, salvo engano, eu não lembro se advogado veio primeiro, a ser regulamentada no Brasil. Muito bom. Primeira profissão a ser regulamentada. E como que funciona? A gente precisa captar o produto, obviamente, né? E ali inicialmente tem que ser feita uma análise da documentação desse produto, se esse produto, porque o corretor ele tem a função, e isso está no Código Civil, ele tem a obrigação de fornecer todas as informações do imóvel para dar segurança jurídica na transação.
Então, inclusive, os riscos daquela transação, ele tem que colocar. Porque não é papel do corretor olhar e falar assim, ó, eu peguei esse imóvel aqui, tá tudo certinho, eu posso vender. Esse que não tá certo, eu não vou vender. Não é isso. Tanto que aqui na logomarca da nossa empresa, da nossa imobiliária, da Toffoli Imóveis, a gente tem lá soluções imobiliárias. Por quê? Às vezes tem imóveis que estão com problemáticas, mas que a gente precisa transformar aquele patrimônio imobilizado em dinheiro. Esse é o nosso papel para o vendedor. Pegar aquele capital que está ali imobilizado e transformar isso em dinheiro para ter liquidez para aquele cliente vendedor e realizar os sonhos da vida dele, né? Então, eu acho que a confiança, ela parte muito de você ser muito honesto, trabalhar de maneira muito ética, colocando sem você se desapegar dos detalhes, que eu acho que depois de um tempo de profissão é muito... não só oportuno, mas acho que natural você entrar numa zona de conforto, de você desapegar dos detalhes de uma transação. E acho que manter esse checklist, sabe, para toda a transação, olhando ela como única, porque ela é. Porque, em média, no Brasil, o cliente compra um imóvel só, a vida toda. Ele só compra um imóvel, né? É raro quando você tem clientes que fazem inúmeras transações ou tem mais de um imóvel no nome, apesar de que na imobiliária a gente consegue ver isso, mas é, de fato, uma bolha. Então, a gente primeiro capta esse produto, analisa essa documentação, identifica potenciais compradores para aquele produto, capta o lead comprador, né? Faz ali, às vezes, a aprovação de crédito dele para entender se esse produto é um produto que ele pode pagar, porque nem todo produto que você sonha é o produto que você pode pagar, para que a gente consiga intermediar essa negociação com segurança, fazer acompanhamento até o final e aí sim entregar as chaves e o vendedor receber o dinheiro dele. Basicamente é esse o processo. Mayara, deixa eu te falar, eu tô conversando com você aqui, né, te olhando, e a gente tá falando de confiança. E você está vestida com uma camisa que tem um número bem grande nos seus, né, no seu tronco aí, escrito 40 anos. Isso. Às vezes alguém que pode observar isso com curiosidade, né, com o que é o mercado vou virar corretor, é muito comum. Né? Eu conheço o cara que conhece o cara e sou corretor. Pronto. Ajudei a vender o imóvel. E o cara não tem a inteira noção de o que é você ter 40 anos de mercado. O cara não tem a mínima noção do que é 40 anos de mercado. Quem empreende sabe. Eu tô aqui... talvez, né, a gente se conhece, mas a gente não tem amizade. Da onde saiu o Bruno? Algumas pessoas que estão assistindo, da onde esse cara saiu, né? Eu comecei com esse troço de mármore e granito com 14 anos de idade, hoje eu tenho 43. Sim. Eu tive a honra e a oportunidade, e falo com muito orgulho de todas as empresas que eu pude trabalhar. Eu consegui construir uma carreira corporativa. Eu fui gestor em algumas empresas, fui gerente na Vitória Stone, fui vendedor na Marbrasa, fui gerente um período na Pemagran e outras empresas que eu falo com o maior orgulho, fazem parte da minha história. Eu aprendi lá e construí lá. E eu me lembro que uma vez aconteceu um negócio que eu já contei esse caso aqui, lá no início, e agora me veio a memória aqui. Quando eu estava trabalhando na Marbrasa, tinha sido recém-contratado na Marbrasa, eu estava no período de testes ainda. Isso aí, não me lembro se foi 2015, eu acho. Eu estava com 2 meses de casa, estava no período de ser testado ainda, como vendedor. Eu fiz uma transação de venda que eu não tinha nada, eu não errei nada no que eu fiz extremamente bem construída a operação, mas quando a chapa chegou lá no cliente na Bahia, esse cliente recusou a carga, uma carga de R$30 mil na época. E só o frete dava R$10 mil, né? Para ir e para voltar. Era 4 mil para ir, 5 mil para ir, 5 mil para voltar. E era um feriado e eu mandei aquela carga voltar. E assumi todos os riscos. Eu tinha vendido um lote na época por R$30 mil, R$40 mil, não me lembro, um lote que eu tinha comprado. E eu peguei R$10 mil, eu fui com a dona do caminhão, que estava grávida,
foi comigo no banco, eu fiz na época era banco ainda, não tinha aplicativo. Tinha já, mas a gente não usava como se usa hoje. Aí fomos lá na boca do caixa, eu fiz a transferência de 10 mil reais, a empresa ficou até um pouco assim, não, como é que você vai fazer isso? Na Marbras eu falo essa história com muita tranquilidade. Eu falei com eles, olha gente, vocês não me conhecem, eu estou começando a trabalhar aqui agora. Eu sei que eu não errei, eu fiz tudo certinho, o cliente assinou, entreguei o material que eu combinei com ele, mas eu prefiro fazer assim, por favor, deixa eu fazer isso. Não, deixa, eu vou fazer isso. E fiz. E paguei do meu próprio bolso 10 mil reais, que era uma quantia muito... Ainda é hoje, né? Mas naquela época ainda mais, talvez valesse uns 20 mil de hoje, talvez, 25 mil de hoje. Eu paguei aquele frete e toquei a vida. 2 ou 3 meses depois, o meu chefe, que eu tenho um carinho muito grande por ele, já contei essa história, o Henrique Tyrone, que hoje está na Vitória Stone, fez uma reunião interna lá com o pessoal do financeiro, pegaram toda a documentação da minha venda e resolveram me devolver o meu dinheiro. Não, Bruno, a culpa não foi sua transação foi impecável, foi tudo certo. Eu não dei prejuízo para a empresa, prejuízo pelo frete, tudo bem, mas a chapa estava lá e está tudo bem. Por que eu estou contando essa história? Porque talvez, e tão somente talvez, se eu não tivesse feito aquilo, eu poderia ter sido mandado embora. O Bruno que errou nessa venda aí, por mais que eu tivesse certo, eu poderia ter que me envergonhar de alguma empresa que eu passei ao longo da minha carreira aqui e não poder estar aqui cumprindo essa história. Porque o mercado é assim. Não tem problema, porque a gente não consegue agradar todo mundo. Nem todo mundo gosta da gente, nem todo mundo gosta do seu trabalho, nem todo mundo gosta do meu, porque não gosta, porque não acha legal. Agora, uma coisa é a pessoa ter... sem motivo, né? Outra coisa é a pessoa ter motivo para não gostar de você. E isso é o que possibilita você carregar esses 40 anos no seu peito aí. E essa trajetória do corretor, especialmente dos consagrados, ela conta uma história muito maior. Esse 40 anos aí na sua camisa representa sonhos de pessoas que você ajudou a construir, economias de uma vida inteira que a pessoa depositou porque acreditou numa indicação e numa intermediação sua. Sim. Projetos de empresas que hoje geram empregos de milhões. Quantas histórias são contadas em 40 anos de alguém que se especializou naquilo que faz e resolveu não permitir que pequenas manchas ou até prejuízos refutassem a nossa história. A minha história poderia ter sido abatida, como muitos, quando você vê um cara saindo do mercado aí, né? Quando você vê um cara saindo do mercado, aí o cara foi para outro ramo ou foi embora da cidade. Não quero generalizar, porque tem muita gente que vai para as oportunidades melhores, mas às vezes o cara deixa um rastro de perdição aonde passa e essa pessoa vai causando destruição. E quando você vê o cara sair do mercado. Então, faz sentido isso que eu estou falando? As histórias que a gente participa? Ser corretor é isso? Faz muito sentido. Eu acho que também muito pela motivação que a pessoa faz aquilo, sabe, Bruno? Você fez uma pergunta para mim inicial, né? Qual é o papel do corretor no desenvolvimento das cidades? Meu pai, eu tenho lá na empresa que eu recuperei, fiz uma recuperação quase arqueológica, né? Da futura implantação do futuro bairro Gilberto Machado. Foi ele que vendeu boa parte do bairro Gilberto Machado e só ele e a prefeitura tinha essa planta, né? E eu consegui ali restaurar ela e moldurar e botar ali na parede da imobiliária. Porque eu acho que o corretor é a pessoa que responde às dúvidas dos construtores. Porque nós sabemos exatamente o que faz o cliente comprar e o que faz o cliente não comprar. Então, às vezes, o cliente, na hora da visita, ele entra no imóvel e ele fala: eu não gosto desse apartamento porque eu não gosto dessa cozinha assim, eu não gosto dessa sala assim. E, às vezes, eu vejo que os construtores eles erram em não consultar os corretores do que o mercado está procurando. Porque nós sabemos o que vai fazer esse cliente falar sim ou não para esse apartamento. Então, o Vista Paraíso, que está inclusive aqui, né, em cima daqui do podcast, é um empreendimento que eu desenvolvi em parceria com a Ilha Construtora, uma construtora de
Alfredo Chaves, e que a gente conseguiu fazer uma montagem do produto em cima do que o mercado procurava. Por exemplo, varanda, contato com o verde, elevador, suíte, eram itens que faziam falta, e a privacidade. Então, você não tem nenhum apartamento nenhum de frente um para o outro, né? Então você não fica vendo o seu vizinho. Você tem ali a vista para o bairro São Geraldo, aqui em Cachoeiro, que é um bairro muito verde. A própria colocação das árvores em volta. Mas é assim, eu quero dizer para você que você tem projeção. Eu entendi, você não está de frente para um muro, né? Então, assim, foi um empreendimento que eu desenvolvi, fui muito ouvida até na época pela construtora, o que foi uma grande vantagem, assim. Legal, é muito importante o que você está falando aí, muito mesmo. Porque quando a gente pega, por exemplo, o produto como Verana, que foi o loteamento, é um produto que ficou no mercado à venda por mais de 10 anos, né? E esse produto, Manhattan, Verana, Perril, o Guamurim, são produtos que ficaram muito tempo à venda aqui e que o construtor acaba perdendo muita liquidez. Esse produto é um produto que a gente abriu venda em 22 e não foi entregue ainda e faltam 18 unidades. Mas o que você acha, só pegando esse gancho aí, um produto que ficou 10 anos no mercado, é um mau produto? Não é o melhor dos mundos, né? Não é o melhor dos mundos, porque assim, não existe mau produto, mas existe o produto durante um tempo, né? Você perde... O time dele, né? Claro, você perde liquidez. Eu acho que havia uma desconfiança muito grande na época, tanto no cenário econômico, quando ele foi lançado ali final de 2013, início de 2014, né? Acho que também existe uma desconfiança da cidade com prazo de entrega de produtos, que é bem importante de ser preservado de acontecer. Então, o cara quer comprar com aquela promessa de entrega. Porque quem compra um produto na planta, ele não compra um imóvel, ele compra um projeto de um imóvel. Você não compra um imóvel. O máximo que você tem do projeto do seu imóvel é o seu folder, né? Então, por isso que os produtos... Com inteligência artificial, né? Por isso que os produtos de lançamento, eles começam muito mais baratos do que quando eles ficam prontos, porque você está assumindo lógico. Não só isso, você está assumindo o risco da possibilidade desse produto não acontecer, né? Porque ele não existe. Então, o imóvel ele tem esse sensorial. Você precisa entrar dentro dele, ver ele, sentir ele. E quando você compra o produto na planta, você não tem. Então, esse prazo de entrega, ele precisa estar adequado. Por isso que também o comercial, as vendas precisam estar em consonância. Mayara, falando de corretagem, falando de imóveis, mas deixa eu criar um corte aqui, claro, e ir para andar para frente. Eu acho que é legal a gente falar sobre essa coisa filosófica, né, sobre a contribuição do profissional, sobre essas visões de produto e tudo mais. Agora vamos um pouquinho mais para frente. Até para contextualizar você que está aqui, que é cliente da Mayara, que veio assistir esse episódio, a gente tem uma realidade, por exemplo, na Grande Vitória, muito conhecida, né, de dizer o seguinte, que Vila Velha tem um apelido, né? Acontece nas metrópoles, não é só prestígio de Vila Velha. Mas Vila Velha é cidade dormitório, né? Porque as pessoas moram em Vila Velha e trabalham em Vitória ou na Serra e por aí vai. Então, a Vila Velha se especializou em ter os imóveis de moradia, né? De residenciais, tanto de prédios quanto de condomínios, agora indo lá para saindo lá de depois de Terra Vermelha lá, como é que é o nome daquele lugar lá? Indo lá para Bacutia, não, como é que é? Barra do Jucu, obrigado. Depois de Barra do Jucu lá, está começando a surgir uns condomínios residenciais. Para quem é de Vila Velha e Vitória, sabe do que eu estou falando. E Vitória é uma cidade eminentemente empresarial, né, que tem os escritórios, tem as empresas e, consequentemente, Serra e por aí vai. Você acha que aqui a nossa região, pela proximidade que a gente tem com o litoral, está se desenhando um tipo de trabalho desse? Tipo, as pessoas estão procurando virar o litoral nosso aqui, né, o litoral sul, escolhendo o litoral para morar, para ter casa, para ir para a noite e vir para Cachoeiro para trabalhar? Eu acho que tem um público, sim. Acho que primeiro pela qualidade térmica, né? As pessoas procuram realmente
benefício melhor. Morar perto da praia, você tem uma vantagem muito boa, que é a ventilação, né? Qualidade térmica em Cachoeiro, dependendo para quem vem morar aqui, assusta um pouco. E também acho que pelo potencial de crescimento do porto, que a gente sabe que vai vir muitos investimentos ali para essa região de Itapemirim, Kennedy, né? Mas acho que Marataízes é um excelente exemplo de como o poder público pode transformar a cidade, né? Marataízes há pouco tempo estava uma cidade... lixo, vamos falar a palavra certa, né? Eu não vou concordar com você, mas eu acho que estava uma cidade que as pessoas não queriam consumir mais e que realmente essa transformação causada ali pelo poder público, pela melhoria, ajudou muito. Eu acho que Cachoeiro acaba perdendo um pouco também na topografia. Vitória é uma cidade plana, Vila Velha é uma cidade plana, Cachoeiro a gente tem um desafio com a nossa topografia, que por vezes você está a 1 quilômetro de distância do seu trabalho e da sua casa, mas se tem um morro no meio, você não vai a pé, você vai de carro. E isso acaba tirando um pouco, eu acho, da qualidade de vida, de você poder ter um calçadão para caminhar, para andar aí com sua família. E até já com alguns prefeitos eu conversei, por exemplo, da importância da volta da Ilha da Luz. Acho que é um lugar de encontro social, de prática de atividade física que está muito em alta e vai permanecer. O Wellness é uma potência hoje para qualquer município. E acho que é potência? Wellness, né? Essa projeção da saúde, tudo que vincula saúde, corrida, okay. atividade física, yoga, né? Todas essas... É o mercado wellness, né? O mercado da saúde, do desenvolvimento do bem-estar. Então, tem muitos projetos, inclusive... Tem um projeto em Pedra Azul, chamado Oase Montanha, que é um projeto que o lazer dele é praticamente todo voltado para o wellness, né? Então, assim... Acaba que a gente teve... Eu tive uma informação, eu não sei se ela é verídica, que teve aí uma migração de 6 mil pessoas de Cachoeiro para a região ali do nosso litoral. Sim, é verídica. Na verdade, o último censo, Mayara, 2023, se eu não me engano, 22 ou 23, pasme você, Cachoeiro de Itapemirim foi a única cidade do Espírito Santo que perdeu população. E... consequentemente, Marataízes ganhou população. Mas é por isso, Bruno, que esse podcast é tão importante, porque a nossa cidade, ela perdeu um pouco, na minha visão, de senso de comunidade. Perfeito. Eu acho que a gente está no mesmo ramo, a gente depende um do outro, porque eu dependo de você vender bem para eu conseguir vender para você, e assim sucessivamente. E a gente acaba que perdendo esse senso de comunidade, a gente perde também como cidade. E aí a gente perde investimentos importantes. Pois é, mas o problema que a gente tem, isso é um problema de mercado. Nós, acredito que você também, pelo pouco que você falou aí, e as suas experiências que você está contidas, eu tive a oportunidade, busquei isso, de ir para fora, conhecer novas culturas, novos mundos. Trabalhei fora, eu trabalho para uma empresa canadense, eu e minha esposa, a gente fala diariamente com pessoas do exterior, eu rodei o Brasil inteiro a trabalho, não para passeio, para ir em ponto turístico, eu rodei para conhecer infraestrutura de cidades, para ver realidades. E às vezes nós temos um problema que é um problema muito intrínseco de cidade pequena, a mentalidade. E eu estou falando isso sem nenhuma crítica a você, eu não me acho melhor do que ninguém. Mas a gente, por exemplo, isso aqui é um projeto novo, né? E a gente está aqui com todo carinho, você está vendo a estrutura que a gente tem, o que a gente está montando. A gente está querendo gerar informação, gerar conexão, gerar negócio, fazer coisas grandes, mas tem a turminha que eu não vou nomear porque nem tem nome para dar, mas a gente sente no ar do contra, né? Que torce o nariz. Aí se não me chamar, eu não vou. É porque não sei o quê. O cara não consegue, às vezes, torcer porque a gente está trazendo um colega aqui de profissão que tem uma visão. O cara tá lá, não entende de porra nenhuma, não estuda, não lê um livro, não faz uma conexão com ninguém. Aí o cara quer te refutar. É isso mesmo. Eu não concordo com isso aí, não. Ela falou lá, tá errado, ela não sabe de nada. E não sei o que. O Bruno falou aquilo ali. Quem que é o Bruno para falar isso aí? Esse é corretor? E não sei o que. Então, essa empáfia que a gente tem,
que é essa mania do cachoeirense de achar que tem o rei na barriga, e das cidades pequenas, que você também não é só de cachoeirense, não. Isso atrapalha, porque até a galera entender, peraí, tem negócio aqui. Olha, tá vendo essa empresa aqui? Dalpan. Essa é uma empresa de máquinas, referência no Brasil inteiro. Vende máquinas e equipamentos para o Brasil inteiro. Tá aqui, Saulinho, nessa câmera aqui? Uma grande empresa de São Paulo. Nos contratou, está aqui com a gente. Nós estamos fazendo um projeto para eles. Eles não vendem uma máquina para a nossa região. Vai vender. Nós vamos ajudar. Nós estamos criando eventos, estamos fazendo ações. Eu falo isso sem problema nenhum. Esse é o nosso projeto. E às vezes, empresa que é daqui, tá vendo que a gente está trabalhando, tá falando, quer vir, é só chegar, porra, é só vir. Não tem restrição para nada. A gente está aqui para gerar valor. As pessoas não sabem, nós recebemos aqui, a gente está falando de mercado imobiliário, você sabe onde está o negócio, o dinheiro? Recebemos uma comitiva de 9 secretários de Estado, do Estado do Tocantins, sentaram aqui, o episódio está lá, depois eu te mando para você assistir. O secretário, meu amigo, né, Milton Neres, falou, Brunão, leve investidor para Tocantins. Nós estamos nos debruçando, estudando sobre isso. Qual é o empresário que quer investir lá? Qual o negócio? Eu estou fazendo consultoria para empresas que operam lá. E as pessoas não entendem. Não abrem a mente para entender. Vamos entender essa caixinha de Pandora aqui? Eu estou muito feliz porque você me deu 1 ou 2 referências bibliográficas aqui. Eu sou apaixonado nisso, Mayara. Porque eu entendi que eu não estou conversando com uma pessoa que acha, que pensa, vamos ver, talvez. Você se prepara, você está estudando. Eu estou falando aqui, não estou rasgando seda para você não, mas é a percepção que eu estou tendo de você. E isso é muito bom. Enquanto a gente está aqui, e eu falo isso para os empresários da pedra, com a cultura de vender a pedra como se vendia há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, você sabe, eu sou vendedor, eu tenho carreira de vendedor, eu não acho como é que o vendedor faz, não. Eu sei como o vendedor faz porque eu sou vendedor. Eu sei como é que o vendedor opera. Ele chega segunda-feira de manhã, eu falo para você, meu irmão, meu amigo, ele chega segunda de manhã, abre lá a listinha de zap dele, vê o marmorista dele lá de São José do Rio Preto, e aí, meu amigo, o que você vai querer para essa semana? É assim que é a venda da pedra. Não é, Bruno, é assim, meu irmão, é assim que você faz, eu fazia também, todo mundo faz. Só que isso funcionava 20 anos atrás. É verdade. Aí o cara mandava uma listinha, igual listinha de comprar em padaria. Ó, 20 chapas de verde Ubatuba, 10 de preto São Gabriel, 5 de amarelo. Hoje, o mercado precisa aprender, conhecer comportamentos de mercado, porque a venda, a compra e a decisão de compra, elas envolvem elementos mais sofisticados de decisão. A venda, ela não é simplesmente eu quero comprar, eu quero vender. Ninguém vai chegar lá e vai comprar um imóvel só porque está na sua cartela, não. Ninguém vai comprar um imóvel só porque tem uma plaquinha de vende lá, não. Se você não trabalhar de maneira elaborada, conhecer o comportamento do cara, o modo de vida desse cara, quais são as prioridades de vida desse cara, você não vai vender um imóvel, eu estou mentindo? Não. Quais são os projetos, até mesmo os projetos futuros do cara. Porque para mim faz sentido investir na praia, para outro faz sentido investir em Alfredo Chaves, você vai, ou em Pedra Azul. Sim. Vale a pena você ficar gastando energia, tempo, reunião, telefone, zap, mandar portfólio para um cliente, para um lead lá, que nunca vai comprar um imóvel no frio porque ele tem alergia a frio? Você está entendendo? Não dá para vender playground para solteiro, eu falo lá. Então pronto, então é por aí. E a nossa missão aqui, Mayara, é exatamente essa nesse programa de estreia do Pó de Pedra Corretores. A gente lança a luz sobre quais são as oportunidades de negócio do mercado, quais são os profissionais que atuam nesse mercado, qual é a visão do mercado, o que o mercado está trazendo de novidade aqui e, como você bem falou, pro Brasil inteiro. Tem negócio rolando no Brasil inteiro. Bruno, eu tive a oportunidade de estar em Vitória num evento bem bacana, um evento do Data Business e do Folha Vitória, que foi um evento sobre a realidade do mercado no Espírito Santo. E esse evento, ele falou bastante, o prefeito de Vitória estava lá, né? E ele fez um estudo há pouco tempo. Eles fizeram uma pesquisa de mercado. Que o capixaba se sentia inferior frente a outros estados do Brasil. Então, ele tinha uma baixa autoestima ali. E, em cima disso, que foi trabalhado o marketing
e o desenvolvimento de Vitória. Então, Vitória teve uma influência muito grande do poder público, por exemplo, com a vinda da possibilidade de você alugar a bicicleta pelo aplicativo, que ela era super tecnológica, era muito high-tech. Depois vieram os patinetes, as bicicletas elétricas, que foi transformando a cidade nessa cidade legal de viver. Vitória é uma cidade muito boa de se viver frente a outras capitais, inclusive. Tanto que hoje recebe não só capixabas, mas recebe muita gente vindo do Rio, São Paulo, Minas, que não quer mais essa vida de capital ruim, com muita crime, muito trânsito, porque Vitória tem essa característica que favorece muito. É uma capital, mas ela não tem essa característica de trânsito, de ser grande demais, né? E ele fez uma pergunta lá que eu fiquei intrigada, assim. Ele falou assim, qual é o marketing da cidade de vocês? Qual é o marketing que a cidade de vocês está fazendo? E realmente nós temos que repensar o que nós estamos falando da nossa cidade. Porque a gente tem a mania aqui de falar assim, Cachoeiro não tem nada. Cachoeiro não é um lugar bom para investir. E assim, afirmo com muita tranquilidade que eu tenho inúmeros clientes em Cachoeiro que ganham dinheiro com compra e venda de imóveis em Cachoeiro. Inclusive, uma das grandes empresas da América Latina que nasceu aqui, a Aviação Itapemirim, é uma empresa que tem um portfólio imobiliário que sustentou ela, inclusive, por um período de crise por muito tempo. Verdade. Por muito tempo. E imóveis extremamente valorizados até hoje, né? Imóveis com muitas possibilidades. Então, assim, acho que essa coisa de que Cachoeiro não tem nada, além de ser um erro muito grande das pessoas falarem, acho que também é algo que a gente está perdendo como cidade e município. Tanto que neste evento, Cachoeiro não foi citado. Falou de Piúma, falou de Anchieta, falou de Kennedy, pulou para Guarapari, foi para Pedra Azul. E vou te dar um outro exemplo dentro disso que você falou de cabeça de cidade interior. Se você pegar uma cidade como Venda Nova, ela é conhecida no Brasil como a capital agroeconômica do Brasil. Do agroturismo. Exato. Você tem uma cidade que recebe bem o turista. A festa da polenta, você vê que a cidade abraça aquele evento, recebe bem as pessoas. Então, é uma cidade de interior que você consegue perceber uma troca muito boa. E se você ainda vê os municípios do norte, você tem ali... eu lembro que quando eu participei do MESSES, juntamente com o IFES, eles estavam desenvolvendo um projeto de tecnologia para a cidade, um hub. E veio um secretário, acho que de Colatina na época, não lembro, e ele falou, gente, a gente se junta, vê qual é o tipo de empresa que está precisando entrar no mercado, e se tiver alguma empresa do mercado que já existe local, a gente não permite aquela empresa de fora entrar. A gente quer desenvolver aquela empresa que existe. Então, já existe muito dessa troca nessas regiões que tem crescido muito também. Então, o que isso tem a ver com o mercado imobiliário? Tudo. Porque se a gente perde força de cidade, a gente perde força de valorização de metro quadrado. E aí eu tenho, às vezes, um desânimo de um construtor vir para a nossa cidade, porque ele fala assim, se ali eu ganho 20 mil metros quadrados e aqui eu ganho 10, tendo o mesmo custo, eu vou lançar lá, porque a minha margem de lucro é muito maior. Olha só, é chato eu ficar falando, porque parecendo que eu tô puxando sardinha para mim e eu não quero me vender para você, porque você já viu quem eu sou e eu já vi quem você é. Mas eu quero te mostrar isso aqui, porque eu tenho um carinho muito grande por esse projeto na época que eu comecei. E eu sou um eterno entusiasta e sempre você. Estou aqui mais uma vez começando esse projeto aqui, né? Não sozinho, com meus amigos, com meu sócio Serginho, com pessoas muito queridas. Mas lê esse cartaz aqui. O que está escrito aqui? Pode ler aqui. Eu amo Cachoeiro. O que está escrito do lado? Mora, invista e visite. Eu montei um projeto chamado Eu Amo Cachoeiro, alguns anos atrás. Aqui está 2019. Que depois isso acabou desencadeando um projeto político que não era a minha intenção. Mas eu montei o Eu Amo Cachoeiro, que eu comecei a pensar, e isso tem tudo a ver com a nossa conversa. Eu comecei a me perguntar, dirigindo em Cachoeiro, eu perguntei assim, como será Cachoeiro nos próximos 20 anos? Qual será a Cachoeiro que nós temos? E eu comecei a lembrar da minha infância, coisas muito pontuais. Por exemplo, cara, a última ponte que nós construímos em Cachoeiro foi aquela ponte, você sabe qual foi? Não. Não sabe? Eu vou te contar. Foi a última ponte que nós construímos em Cachoeiro, foi Ferraz que construiu.
finalzinho dos anos 80, 90, 91, 92, por aí. A ponte ali do centro, ali que vai sair em frente ao Banco do Brasil, né? Que é da Afrodisíaca ali, saudosa Afrodisíaca. Sim, Ponte da Tribuna. Isso, Ponte da Tribuna, que a gente chama Ponte Municipal. Ela foi a última ponte que se construiu em Cachoeiro. De lá para cá, se passaram quase 40 anos, 30 e poucos anos, o trânsito da cidade aumentou mais de 5.000%, mais de 5.000%, um último levantamento que eu fiz, eu não tenho esses números frescos na memória, e a nossa malha viária não cresceu mais de 5.000% para comportar o volume de carro. Eu comecei a entender que, quando eu fazia faculdade, eu me formei em Relações Internacionais na UVV. Fui para Vitória, fiquei 10 anos morando em Vitória. Eu me lembro perfeitamente, naqueles anos que você citou, do boom imobiliário, dos anos 2000 e pouco, que existia um fluxo de pessoas que vinham de Vitória para trabalhar nas empresas em Cachoeira. Eu tenho vários colegas que se formaram comigo. Perfeito. O cara vinha de Vitória para cá estudar. Hoje não tem mais. E eu comecei a fazer um estudo. A galera estava se formando aqui ou indo estudar fora e indo trabalhar fora. Eu comecei a fazer uma análise política e descobri, eu não lembro o número exato, mas uma proporção mais ou menos assim. 60% a mais de verba de deputado vai para o norte e para a região metropolitana do estado de Espírito Santo. Assembleia Legislativa. E não vem para o sul do estado. Perfeito. Eu comecei a analisar por que não está chegando o dinheiro. Eu comecei a analisar que existem regiões de desenvolvimento, né? Eu fui fiscal da Prefeitura de Vitória, fui fiscal de obras da Prefeitura de Vitória durante 3 anos. Existe uma captação de empresas para Vitória por causa da época do antigo sistema Fundap. Eu não sei se existe ainda o Fundap, os famosos fundapianos. As empresas tinham um benefício fiscal, a galera se instalava em Vitória, montava a sede fiscal ali, operacionalizava por ali e atraía negócio, consequentemente impostos. Na região norte tinha os incentivos do Sudene, né, da região da Sudene, do norte, nordeste, e nós aqui no sul não tínhamos. Eu vou parar por aí porque eu fiz um longo estudo, eu e uma equipe grande, para entender o seguinte: precisamos planejar a cidade de Cachoeiro de Itapemirim para os próximos 20 anos. Não é um projeto de governo, é um projeto de cidade. Qual a cidade que queremos? Isso, Mayara, me incomoda muito. Isso vai além de prefeito, né? Isso vai além de prefeito. Isso vai dizer o seguinte, cara, qual que é a nossa vocação? Por que a gente tem a maior concentração de... Você sabia, em cima dessa síndrome de vira-lata que a gente tem, de achar que a gente não é nada e tal, blá, 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 que você citou, né? Você que citou. Você sabia que 85% da produção de chapa de mármore e granito que roda no Brasil sai daqui? Sabia. 85% da chapa. Então, isso é uma participação de mercado gigante. O mercado da pedra movimentou no Brasil mais de 6 bilhões de reais no ano passado. Só aqui, sem consolidar os outros números, sem consolidar o que o mercado... Então, nós somos um polo industrial fortíssimo, de uma área extremamente sensível da construção civil, a área de revestimento, a área de obras, enfim. Nós temos aqui um polo, a maior concentração de produção de calcário do Brasil. Sim. Né, economicamente viável, né, tem uma estrutura de produção de calcário. O que é calcário? Simplesmente matéria-prima para centenas de produtos que você usa na sua casa, desde pasta de dente até tinta, passando por produtos de médicos, etc, 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 de cosméticos, etc, etc, etc. Por que a gente não tem uma fábrica da Souvenir aqui, por exemplo? Né? Por que nós não temos uma fábrica de remédio aqui, sendo que a gente está próximo a tantos polos importantes? Então, essas perguntas, elas vão desencadear onde? Na construção civil. Essas perguntas e as soluções para essas perguntas, para essas questões, vão desencadear na qualidade de vida do cara, que esse mercado wellness que você falou aí, né, de cuidado pessoal, eu não conhecia o termo de bem-estar, vai indicar na decisão do cara de morar, de viver, e a gente traz gente para morar aqui, para viver aqui. Em resumo, você enxerga um potencial de crescimento na nossa região, por exemplo, na área imobiliária? Você acha que o que vem de bom por aí? Enxergo porque precisamos,
né? Ainda somos a maior cidade do sul do estado, temos aí um prestígio que eu acho que precisa ser abraçado pela gente novamente, né? E digo, Bruno, em muitas áreas, assim, acho que Cachoeiro tem um prestígio artístico nacional e internacional. Para você ter uma ideia, não sei se você sabe de onde surgiu o termo Pérola Capixaba, você sabe? Diga. Sei não. A capital secreta. Não, capital secreta. Pérola é Marataízes. De Marataízes. A capital secreta. Rubem Braga estava com uma pessoa em Paris, essa história é verídica, e estava sentado na esquina de um café e falou assim: Cachoeiro é muito mais bonito que isso. Mas muito mais. E aí essa pessoa falou assim: quê? Mais bonito que Paris? Não pode. Não, então é a capital secreta do mundo, porque eu tenho que ir em Cachoeiro ver Cachoeiro. Vinícius de Moraes foi a pessoa que deu esse apelido carinhoso para o nosso município. Eu não lembrava da história, mas me recordo que vinha dessas bandas aí. Então assim, é uma cidade que ela tem muito prestígio artístico, econômico, é uma cidade muito protagonista. Verdade, isso é verdade. É uma cidade muito protagonista, assim. Mas, ao mesmo tempo, acho que é uma cidade que ela tá... É como se a gente tivesse um pouco sem perspectiva, um pouco descrente. E acho que tem N fatores, você pontuou muito bem, representatividade na Assembleia Legislativa para trazer potenciais para cá. Então, eu vou resumir isso a poder público. Acho que é uma influência determinante e principalmente em termos de PDM, que você também bem pontuou. A importância da gente incentivar que as construções aconteçam aqui de forma que atenda ao público da cidade, não atrapalhe a cidade e, ao mesmo tempo, atenda também a possibilidade de ganho desse construtor que aposta e investe aqui. Mas a cidade tem muitas projeções, né? Tem duas regiões que particularmente estão crescentes aqui, que é a região que a gente sabe ali do BNH, IBC e tudo mais. Você acha que ali é uma tendência mesmo? Já consolidada até, mas vai Uhum. crescer mais, né? Vai crescer mais. Você acha que vai avançar ali para aquele lado de São Joaquim ali? Ferraço tem investido bastante, né, no desenvolvimento ali da nossa área industrial, que eu acho também muito importante. É importante, sim, que o empresário cachoeirense tenha ali uma estrutura de asfalto, uma estrutura comercial que atenda as pessoas que trabalham nessa região também. E essa região da safra. A gente vai ver um crescimento muito importante para cá. Hoje o bairro Paraíso é o bairro mais procurado para locação na nossa cidade. Exatamente. É o bairro mais procurado para locação na nossa cidade por conta da Faculdade de Medicina também. Tijuca, ali a gente teve a Suzano, né, que implantou a fábrica. Então vem muita gente de fora morar na cidade precisando de morar. Precisando. E se você precisa de morar, você precisa de alguém para investir. Alguns anos atrás... Eu não sei se esse número está atualizado, sei lá, uns 7, 8 anos atrás. Quando eu estava fazendo esses levantamentos, existia um levantamento da prefeitura que apontava mais ou menos um déficit habitacional na casa de 10 mil moradias. Uhum. Você acha que o número permanece nisso? Aumentou, diminuiu? Como é que você vê esse cenário aí? Eu acho que aumentou, porque hoje, como a gente ficou um bom período sem lançamento, a gente acabou tendo pouco estoque. Esse estoque foi consumido rapidamente pós-pandemia, né? As pessoas procurando ali esses imóveis com melhoria para morar. Inclusive, o litoral cresceu muito na pandemia. De estoque aqui também, né? E muito na pandemia. O cara que ficava trancado em casa e tinha ali um imóvel na praia para poder ter um pouco mais de respiro mesmo, que era o que a gente precisava, né? Ele realmente preferiu ir ficar na praia ali num melhor conforto térmico. Até acho que a proximidade com a natureza dava uma melhoria de saúde mental também, né, para a pessoa. Então, a gente teve ali um estoque muito consumido e uma busca para o aluguel incessante, que hoje a gente aqui tem uma dificuldade muito grande de estoque para locação, porque foi consumido muito por esse público de faculdade. São 200 novos alunos a cada semestre. Eu vou alocar essas pessoas aonde? Verdade. E acabou subindo um pouco o preço do aluguel, né? Então a gente percebe que é uma cidade, sim, tem muito a crescer. Hoje acho que a cidade tem mais consciência disso e o próprio setor de mármore e granito está mais unido, está entendendo que... Eu acho que o que você quis dizer, Bruno, você pontuou muito bem e eu concordo com você na forma de vender. Hoje a gente está caminhando para um mercado cooperativista.
A gente precisa se ajudar. Não dá mais para você ir sozinho. Você até pode ir, mas você perde muito. Porque se a gente for parar para pensar, né, venda ou negócio, não só no imóvel, não, na pedra também, em outras, qualquer frente que você falar de venda de negócio que envolve grandes montas de recursos, de dinheiro, antigamente o corretor ele tinha um aliado dele que era o privilégio da informação, né? Exato. Era uma coisa restrita a ele, ninguém Exato. sabia, ele tinha o poder de comunicar um imóvel que estava na mão dele, ele tinha exclusividade, ainda tem o modelo de exclusividade, beleza, mas hoje você posta na internet e 500 mil pessoas tendo acesso àquele mesmo imóvel, né? As comunidades de imóveis e tal. Logicamente que nem sempre, ou 99% das vezes, não vai se vender pelo linkzinho lá da imobiliária. Mas, assim, é um ponto de encontro, né? Um ponto de contato com o cliente, né? Você ter um imóvel lá, o cara, opa, me interessei. Eu estava rindo de você, que você brincou uma hora comigo. Você brincou, você falou assim, você está querendo vender imóvel, né? Você brincou. E eu estou justamente fechando. Com quem que eu vou impedir essa venda agora? Não, pelo contrário, eu já pensei em você para outras coisas. Minha querida, o papo tá ótimo aqui, muito, muito interessante, muito probo, muito legal. Espero que você tenha gostado da experiência de estar com a gente aqui. Assunto a gente tem um monte, eu já vi que você gosta de falar, eu também. Então nós vamos até amanhã aqui gravando esse podcast. Mas vamos encerrar por aqui, nesse episódio de abertura. Você que está em casa aí, está gostando desse negócio aqui? Está achando legal? Está se divertindo? Está aprendendo alguma coisa? Será que a gente é capaz de te ensinar alguma coisa ou te orientar alguma coisa? Ou pelo menos botar um ponto de interrogação em pontos que você precisa refletir sobre um mercado tão importante como o mercado imobiliário, né? Quando a gente estava definindo o nome aqui, até o Bruno, eu vou te falar por quê. Por que atrasou. A gente tinha botado o nome Pó de Pedra Imobiliária. E eu falei, eu não quero imobiliária, eu quero falar com gente, eu quero falar com corretor. Lógico que a imobiliária é importantíssimo, mas é PJ, é pessoa física, é negócio. Eu quero falar com gente, eu quero falar com corretor de imóveis. Não é isso, Saulinho? Não foi isso? Uhum. Pois bem, aí tava lá e o pessoal tinha feito um encarte a gente encontrou essa cor terrosa aí, ó, esse negócio bem terroso. Cada episódio, cada tema tem a sua cor. E também colocamos a iluminação também dentro do padrão de cor nosso. Mayara, espero que você tenha gostado desse bate-papo. A gente está com muitos projetos bacanas, que esse seja o primeiro encontro nosso aí, de muitos ou de alguns, e que você se sinta acolhida pela nossa equipe aqui, pelo nosso projeto, pela nossa ideia, com muito respeito, com muito carinho, com muita vontade de fazer a diferença, com muita vontade de que esse conteúdo encontre você aí, que está pensando em comprar um imóvel, que quer se aprofundar, ou você quer comprar para morar, ou para investir, ou para fazer negócio, ou, enfim, para diversificar sua reserva, seu estoque de capital, aprender, crescer, viver, expandir, dar de presente para a esposa, ganhar pro pai, dinheiro. Ganhar dinheiro para amante, para todo mundo que você quiser dar imóvel, você compra imóvel, que nós estamos aí para isso. E deixa suas considerações finais aí conosco para a galera que está assistindo a gente em casa. Primeiramente, só agradecer, me colocar muito à disposição para o mercado de mármore e granito. Você falou de Tocantins, meu amigo tem uma grande imobiliária em Palmas, tem contato com os construtores da região, tem contato, inclusive, está ampliando para outras cidades. Chega para perto, vamos ganhar dinheiro. E exatamente, acho que estou à disposição, faço questão de todo ano prestigiar, toda feira, divulgar onde eu vou, nas palestras que eu dou por aí. Ano passado eu palestrei no maior evento de mercado imobiliário da América Latina, que foi o evento da OLX, como expansão de imobiliárias no interior. Legal. Então, assim, não foi quantas cidades de interior tem no Brasil, e foi Cachoeiro de Itapemirim que sentou lá, né? Eu realmente faço questão de levar o nome da minha cidade, amo minha cidade, cresci aqui, casei aqui, tenho meu negócio aqui, ganhei dinheiro aqui, ganho, e eu falo que na Tófano, Bruno, a gente tem a missão de prosperar, levar prosperidade para os nossos clientes, para os nossos colaboradores que também estão adquirindo agora seu imóvel,
que eu acho que é bem legal, e me colocar à disposição para a divulgação do podcast, para contribuição. Acho que Cachoeiro merece. O ramo de pedra ainda não tem a visibilidade ou o alcance que merece, a importância que esse ramo tem, não só para a nossa cidade, mas para o mundo, né? A gente está conversando aí com o mundo, essa é a verdade. E tenho muito orgulho de ter realmente não só toda a minha história construída em cima dessa cidade, mas de todas as pessoas que contribuíram também para essa história. E acho que o Mármore e Granito, ele se define em cima disso, sabe? Eu falo que o prédio, a construção de um prédio ou de um imóvel é, às vezes, a identidade mais perene. Você pode ir embora, mas quantos anos ficam ali aquele imóvel, aquele prédio, quantas histórias, né, o mesmo imóvel pode contar. E acho que é papel do corretor renovar. Espero que meus amigos que venham aqui saibam também que esse mercado tem para todo mundo, né? É um mercado extremamente amplo, diversificado, dinâmico. A gente está com um crescimento muito grande aí de imóveis comerciais, por exemplo, por ter uma cidade muito bem localizada geograficamente, 2 horas da capital, 5 horas do Rio. Estamos muito bem situados. Então, parabenizar vocês pela iniciativa, agradecer pelo convite e desejar muito sucesso. Para nós, para finalizar a minha fala aqui, eu estou aqui pensando, eu gostei de conversar com a Mayara, porque ela tem uma fala inspiradora, ela tem um PNL forte aqui, essa menina. Deixa eu te falar, a pessoa vende imóvel torta de doidada. Deixa eu te falar. Você falando aqui dessa coisa do amor para a cidade, que é uma coisa que me inflama muito também, Mayara. E eu tô aqui pensando, enquanto você falava aqui, eu falei, cara, tem uma cidade que chama Itu. E todo mundo tem orgulho porque Itu... É em São Paulo, né? Itu tem orelhão grande, tem os negócios grandes, né? Eles têm os monumentos grandes. Né? Você já foi em Itu? Por isso que o pessoal chama de não sei o que lá de Itu, né? Picolé de Itu, tudo é grande, tudo é Itu. Então a cidade criou uma fama em cima disso. Pensando aqui, tem uma cidade também em São Paulo, se eu não me engano, acho que é São Paulo, chamada Votorantim, que tem uma fábrica de cimento. Todo mundo tem orgulho da fábrica de cimento, né? E vou parar por aí, porque todo mundo tem orgulho de muita coisa das suas cidades. A nossa cidade aqui é simplesmente a capital mundial do mármore e granito. Né? Mármore aqui, igual nós temos aqui, só tem em Carrara, né? Não comparando a beleza, mas o volume, a quantidade de pedra, cada beleza com a sua particularidade. E nós temos a maior concentração de tiares do mundo, de fio diamantado. Nós temos uma das maiores, não é a maior, mas é uma das maiores produções do mundo de chapa de mármore e granito. E se a gente não conseguir, assim, de uma coisa assim tão estética, olha isso aqui é uma pedra natural, a gente trabalha com isso, com esse tipo de beleza, com esse tipo de riqueza mineral, com uma coisa que quando você bota a mão, isso embeleza, isso te alegra, isso te modifica. Energiza, porque isso aqui é uma matéria viva, todas as propriedades minerais estão dentro disso aqui e a gente trabalha com isso, velho. A gente vive disso. Se a gente não conseguir criar uma cultura de orgulho sobre isso... É verdade. Né, é muito complicado, né? Com tantos caras grandes, tanto do passado quanto do presente. Né? Cachoeiro tem essa facilidade. Eu viajei muito, Mayara, pelo Brasil e, cara, é uma coisa incrível. Muitas vezes, em cidades remotas, você puder imaginar, de longitude. Por exemplo, eu me lembro aqui, lá em Natal, Rio Grande do Norte, você vai para lá, vem para cá, você encontra um cachoeirense, e geralmente esse cachoeirense está numa posição de destaque. O cara é vereador da cidade, é prefeito, não sei o quê, é empresário, é presidente da Câmara de Comércio, não sei o quê. Eu não sei lembrar o nome das pessoas. Somos protagonistas, mas, por cara, natureza. Aonde a galera vai, a galera tá ocupando espaço, né? A gente até... última vez que nós nos encontramos, uma colega nossa, uma amiga nossa, parceira nossa daqui, hoje tem uma das maiores indústrias de cosméticos do Brasil. É daqui, viveu com a gente, foi minha aluna de Senac, e você é corretora dela e tal. Nós temos uma capacidade muito grande de... Até teve uma ministra, Carmen Lúcia, que falou alguma coisa nesse sentido, né? Sim, recentemente, veio a Vitória, né? Ela falou que Cachoeiro é não sei o quê, lá, capital. Falou alguma coisa que eu não me lembro agora. Enfim...
Então, que você cachoeirense, que você brasileiro, que você que tem curiosidade para conhecer esse mercado imobiliário daqui, sinta-se acolhido, porque agora nós temos um espaço dedicado a falarmos de imóveis, falar do mercado imobiliário. Vai vir muita novidade. Esse aqui foi só o pontapé inicial. A gente já começou em grande estilo, com uma boa profissional, uma boa conversa, um bom repertório e muita coisa vai vir por aí. Maiara com certeza vai voltar para conversar com a gente sobre muitos assuntos legais, né não, o Saulinho? É isso aí. Então fala para nós aí o nome dos nossos patrocinadores, Saulinho. Vou deixar por sua conta hoje. Só fala o nome da galera que tá com a gente aí hoje. Então vamos lá. Vamos começar aqui pela... Calma aí. Não se perde não, Saulinho. Agora é sua vez de brilhar, pô. Me ajuda aí, pô. Te peguei de calça curta de novo, né, velho? Pelo Café Campeão, nosso patrocinador que tá patrocinando os nossos cafezinhos aqui. Nosso café tem tradição, né? Café Campeão é muito bom. Depois vem Romário Rosa com suas esculturas belíssimas. Lindas. Ó, vocês vão... Hoje eu não vou mostrar não, porque já esgotamos o tempo aqui. Mas em breve a gente vai colocar o nosso e-commerce para rodar aqui e nós vamos apresentar para você várias opções para você comprar arte direto do nosso Pó de Pedra Shop aí, em breve. Temos também a nossa queridinha Incomil. Incomil, referência em tratamento, em projetos para tratamento de sólidos aí, de resíduos industriais. Os caras são fera, manda muito. Meu amigo Leonardo Nemer. E também a nossa queridinha Dalpan. A Dalpan, referência em maquinário, em equipamento de alta tecnologia. Em breve você vai conhecer toda a linha completa da Dalpan conosco, mas você também pode entrar no Instagram da Dalpan e conhecer a Dalpan e seus equipamentos. E a nossa queridinha que está sempre aqui com a gente desde o começo, Envelope Mais. Abraço a meu amigo Clebinho e toda a equipe da Envelope Mais. Envelope Mais é referência em envelopamentos de mármore e granito, de quartzitos, uma tecnologia que veio para revolucionar a produção de produtos naturais. É isso aí, gente. E tem muita coisa aí. Temos a Atlas também, que está com a gente no Acervo Rochas, meu querido Adriano Breda e companhia. Vocês são demais. Convido a você a seguir as nossas redes sociais aqui. Se você ficou até o final, porque eu sei que tem gente que não fica até o final, mas se você ficou, deixa um oi para nós aí, deixa um alô, né? Sugira uma pauta. Nós estamos aqui para entregar o melhor conteúdo para você e sua família. É isso aí. Valeu, galera. Muito obrigado. Minha querida Maiara, obrigado aí mais uma vez, tá? Querido. Excelente bate-papo. Valeu!